Conexão Mental, um programa feito para desenvolver o seu poder mental, com dicas de saúde e a busca pela autocompreensão. Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. E harmonia esteja em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim saúda e cumprimenta o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga rádio ouvinte, amigo, amiga internauta. Sextou e hoje nós estamos aqui no estúdio nessa sexta com muita alegria, porque estamos recebendo nos nossos estúdios pela primeira vez a nossa particular amiga, a Daniela Correia, que vai compartilhar conosco um pouquinho da sua obra literária, Ressignificando a Dor, a substituição do trágico pelo mágico. Bem-vinda, amiga, seja muito acolhida aqui no nosso espaço, pode cumprimentar o nosso povo e fique à vontade que a casa é sua. Bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aí aos internautas que nos acompanham. É uma satisfação estarem com vocês aí no programa de hoje. Então, isso é Conexão Mental. Sextou, né? Já tô vendo pessoas por ali no Facebook, Instagram, enfim. Quero que vocês se comuniquem conosco aí, estabeleçam essa conexão para que a gente faça um programa muito maravilhoso. Como é a primeira vez da Dani por aqui, eu sempre peço licença a você que já acompanha o programa há 6 anos para dar um espólio, né? Para dar um giro aí e explicar um pouquinho sobre a trajetória do Conexão Mental. Sempre que a gente inicia o programa, Dani, a gente costuma saudar os ouvintes e em seguida falar um pouquinho do programa anterior. Como na sexta-feira passada a gente não teve o programa devido ao feriado santo, então hoje não temos nada para falar do programa anterior, mas nós temos algo muito rico para compartilhar com vocês. Compartilhar com vocês a alegria da noite de sexta-feira passada, de ontem, né? Aliás, de ontem, de quinta, não foi da sexta passada, mas de ontem. Ontem nós estivemos na Câmara de Vereadores recebendo essa moção de cumprimento. Olha aí, eu quero compartilhar com vocês, amigos rádio ouvintes, porque sem vocês não teria razão, não teria o porquê receber essa moção de cumprimento. E aí, eu peço licença à minha convidada, porque eu vou trazer nesse primeiro momento um pouquinho da noite de ontem, trazer aqui a fala do professor Maurício da Silva, que foi quem entrou com o pedido, trazer um pouquinho da minha fala, algumas fotos, algo muito rápido, Dani, mas foi um momento muito especial e eu me sinto no dever de compartilhar com os meus ouvintes. Então, peço licença à minha convidada, tá tudo certo? Tudo certo. Então, vamos embora, vamos compartilhar um pouquinho. Bom dia, Rádio Porto Gravatá, que já está ali. Bom dia, amigo Fernando Ferreira, que transmite o programa. Bom dia, Eliette Cascais, que já chegou. Pô, olha só, a amiga contadora Andréia Miranda também já está aqui, Dani nos saudando. Bom dia, minha querida, nossa coach, nossa contadora lá de Imbituba. Então, uma grande parceira também, né? Dani, eu trago agora um breve áudio contando um pouquinho, falando um pouquinho da noite de ontem. Olha, nós tivemos a satisfação de, na sessão de hoje, entregar uma moção de cumprimentos à parapsicóloga Rosinélia pelos 6 anos do programa Conexão Mental. E por que nós fizemos esta moção de cumprimentos? Porque o programa Conexão Mental é, na verdade, uma prestação de serviço gratuito para a comunidade. Então, muitas pessoas que participam do programa, elas se beneficiam
do ponto de vista da sua saúde mental, do ponto de vista da sua saúde espiritual, do ponto de vista da sua saúde emocional, enfim, é um programa que, como eu disse antes, é uma prestação de serviço para a coletividade. Então, eu aproveito a oportunidade para mais uma vez parabenizar a Rosinélia por este programa que ajuda centenas de pessoas pela sua participação. Então, Rosinélia, parabéns lá. E nós esperamos que o Conexão Mental ele possa acontecer ainda por muitos e muitos anos e ajudar muitas e muitas pessoas. Agradeço ao professor Maurício por essa homenagem. Falar do Conexão Mental, estar aqui hoje recebendo nessa casa essa moção de cumprimento, muito me alegra pelo reconhecimento. E eu sei que esse reconhecimento vem porque realmente o Conexão, há 6 anos, com toda essa minha dedicação, ele consegue entrar na casa das pessoas, nas empresas e em vários lugares e fazer a diferença. As pessoas estão conectadas, estão fazendo transformações nas suas vidas. E eu sei também que o senhor é um ouvinte do Conexão Mental, que sempre que pode estar lá ouvindo Conexão, comentando, e isso muito nos alegra. Então, o que eu faço pelo Conexão Mental, eu faço pela sociedade tubaronense. Então, esse reconhecimento que veio através do senhor, mas que teve a aprovação dos seus colegas, eu sei que foi unânime, então muito me alegra e muito me honra. Gratidão. Parabéns. Então, aí, talvez a Dani está estranhando, né, Dani? Porque a Dani está aqui no estúdio e no nosso estúdio nós não temos o retorno. Nós não temos o retorno aí, Dani. Então, fica meio estranho para quem está aqui no estúdio, né? Só eu que estou ouvindo aqui, tá? Mas tá tudo certo, né? A Dani também já assistiu aí dentro da trajetória aí. A Dani ontem já ouviu isso, porque ela também estava acompanhando. Então aí eu trago agora algumas fotos aí dos momentos que a gente viveu ontem lá. Eu aí recebendo essa moção, né? Junto com o professor Maurício. Quem está na rádio só tem áudio, né, Dani? Mas quem está no Facebook consegue ver as imagens. Então, acompanhe lá no nosso Facebook. Depois eu subo para o YouTube, então fica tudo no YouTube. Aqui no Instagram também não vai ter imagem, né? Mas são aquelas fotos que ontem vocês já acompanharam, aí vocês já viram. Mas é só mais aqui trazendo mesmo para poder agradecer a presença dessas pessoas fantásticas que estiveram lá ontem à noite comigo, né? Fazendo essa conexão mental mais divertida, mais animada e, por que não dizer, mais agradável, né? Familiares, amigas, amigos, casais de amigos e, principalmente, né? Os ouvintes, olha aí, ó. Nossos ouvintes do Conexão marcaram presença. E isso é muito bacana, porque mostra que nós temos aí um trabalho sério, um trabalho de muita dedicação, de muito esforço, né? E que agora é reconhecido também pela nossa sociedade tubaronense. Então, mais uma vez, a minha gratidão ao professor Maurício da Silva, mais uma vez a gratidão a todos vocês que estiveram nessa noite lá comigo, né? Foi uma noite maravilhosa, uma noite fantástica e só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Então, voltando aqui para os estúdios, voltando aqui para minha convidada, né? Voltando aqui para minha convidada. Dani, nesse primeiro momento a gente costuma fazer esse geral aí, né? Trazer um pouquinho do Conexão da semana anterior ou um pouquinho do que a gente viveu durante a semana, até porque conexão mental é isso, né, gente? A gente estar, vocês entendendo o que está se passando com essa parapsicóloga e essa parapsicóloga compartilhar com vocês. Então, bom dia ao povo de Oficinas, bom dia, sejam todos bem-vindos, o povo da Rádio da Família. Bom dia ao povo do Porto Gravatá, lá da comunidade vizinha do Gravatal. Bom dia, Valdira, que já chegou ali. Bom dia, irmã Luzia. Sejam todos bem-vindos. Então, agora nós vamos para aquele breve intervalinho.
e depois eu vou deixar a minha convidada falar, né? Porque senão ela não vai querer voltar aqui. Ela vai dizer, pô, eu fui lá para ficar ouvindo ela o tempo todo. Então, vamos para o breve intervalinho. Vou chamar o meu apoio cultural, porque as nossas rádios precisam, Dani, desse apoio cultural, porque eu ainda não tenho apoio cultural, viu? Mas as nossas rádios têm. Então, um breve intervalo e voltamos em seguidinho. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt, terapia com abordagem sistêmica e método de programação e reprogramação mental do sistema Grisa, utilizando-se das técnicas de hipnose e regressão de memórias para fazer compreensões conscientes. Para a psicóloga clínica responsável, Rosinélia Bittencourt de Souza, Rua Washington Luiz 59, Vila Moema, Tubarão. Telefone 99650 1087. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Então, foi aí o nosso breve intervalo. Estamos voltando para cá, para o estúdio. E agora sim, agora é o nosso papo cabeça com a nossa escritora, a nossa amiga Dani. Dani, que alegria ter você aqui comigo. Nós vamos fazer um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. E o objetivo é falar do trágico que se transforma em mágico. Eu tirei do seu livro o tema do programa de hoje, eu acho que você observou, né? O processo fere, mas o propósito cura. Conta para nós, para os nossos ouvintes que estão aí conectados conosco, qual realmente é o propósito da Dani com esta obra literária. Olha que obra linda, gente. Conta para nós aí, Dani. Então, pessoal, eu digo sim que esse livro ele nasceu de um propósito, primeiramente que veio de Deus. Eu trato nele, tem um capítulo ali que eu abordo a fé como pilar para a cura. E em meio a todo esse tratamento que eu realizei lá em 2022 e fiz várias cirurgias nesse decorrer aí até então, eu digo que sim, eu senti tocada no coração em meio a todo esse processo que foi bastante doloroso. Eu vi que sim, através disso Deus quis me mostrar algo, me mostrou esse propósito de vida e por isso nasceu esse livro, com a intenção sim de tocar no coração das pessoas que passam por problemas semelhantes em tratamento oncológico, que acompanham familiares e até mesmo as que não passam, para passar a ver a vida com os outros olhos, a partir diante de um sofrimento. Eu digo sempre, né, que a dor, ela é inevitável, porém o sofrimento é opcional. E diante disso nasceu esse propósito que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Nossa, que lindo, hein, gente? Olha só, você acha que o programa vai ser fraco hoje? Não vai ser fraco, não. Ô, Dani, eu tive a oportunidade de ler toda a sua obra. Achei fantástico, gente. Achei fantástico a forma de você colocar a sua história. E quem for ler, com certeza vai gostar muito, porque você traz assim a forma literária, uma linguagem simples e de fácil compreensão. Mesmo os termos mais complexos, os termos técnicos, a Dani buscou explicar o que significava, da onde veio, né? Ela teve toda uma preocupação, claro, né? Professora, pedagoga, né? Não tinha outra forma, né? Nós não vamos falar da obra em si, porque nós não vamos trazer a história da Dani na íntegra, porque senão você não vai querer ler. Então, o nosso instinto aqui é que você, amado ouvinte, possa fazer a experiência da leitura, porque através da leitura nós abrimos o caminho do aprendizado, caminho mental. Estou falando da mente, né, Dani? Então, a leitura nos leva a esse caminho e principalmente nos desenvolve intelectualmente. Mas vamos, assim, falar sobre alguns pontos relevantes, Dani. Nós vamos ter que falar. Sim. Né? Para quem está acompanhando, compreenda o que significa tudo que a Dani passou, por que ela traz que o sofrimento é opcional, que a dor é inerente, mas o sofrimento é opcional. E nós vamos compreender realmente, passar pelas dores e sofrimentos, por procedimentos invasivos, sem perder a fé
e a esperança. Ao ler a tua obra, Dani, eu me identifiquei muito, em diversos pontos, principalmente quando você fala ali sobre o tratamento oncológico, que em 2021, quem acompanha, a Dani também sabe que eu passei por um câncer de mama, né? Fui diagnosticada e ainda estou em tratamento. E quando você traz um capítulo todo especial falando sobre o abandono vivido por mulheres em tratamento oncológico, isso nos assusta e deve nos fazer refletir. Ela aponta que entre 7 a 10 mulheres são abandonadas durante o tratamento. Falar sobre isso um pouquinho para nós, Dani, essa pesquisa que você foi fazer no INCA, né, nos órgãos que aí tratam do câncer. Isso, então, realmente, é uma situação que eu me deparei e fiquei bastante triste. Porque quando nós estamos passando por procedimentos oncológicos, tratamentos oncológicos, de fato, já existe uma sensibilidade. E eu digo que sim, se nós não tivermos esse equilíbrio mental, que apesar de tudo é bastante difícil, ele complica ainda mais para você seguir. Então eu comecei a fazer esses estudos. Com a graça de Deus, não foi o meu caso, eu sou solteira, tive uma família maravilhosa, tenho, que me acompanhou em todo esse processo. Porém sim, Rose e ouvintes, internautas, eu me deparei com esse cenário. E o que eu observei? Que no momento que a mulher, as parceiras, né, mais precisavam, porque estavam debilitadas, sensibilizadas emocionalmente, o parceiro abandonava. E muitas vezes com relação que tinham filhos. E aí, estudando isso, junto de fato, Rose, eu não falo por mim, foram estudos que apontam, que eu estudei no INCA, o Instituto, né, do Câncer, e apontam isso. Então eu fiquei um pouco triste com o índice tão alto deste cenário. Só que indo um pouquinho mais a fundo nos estudos, o que eu me deparei? Que eram relações, na verdade, que já eram conturbadas. Ou seja, que não existia esse amor. Porque eu digo, se você passou ou conhece alguém que passou, é nesse momento que você se fortalece ainda mais com o seu esposo, seu parceiro, familiar. E não justifica, sim, numa doença, esse abandono. Então, os estudos comprovam, e o que eu realizei, que de fato já eram relações conturbadas. E sim, o tratamento, o processo oncológico foi o estupim para essa ruptura. Então eu vejo sim que há algo a ser tratado já no início e que a doença foi o que desencadeou todo o processo do abandono, uma triste realidade. E por isso eu me despertei no coração para tocar nessas mulheres, verificar isso, ir mais além e a gente mudar sim esses índices, que é bastante triste. Ô Dani, realmente assim, eu passando pela trajetória que estou ainda, né, fazendo tratamento oncológico, contribuo com a tua fala no seguinte sentido. Por exemplo, eu tomo tamoxifeno. É o mais simples, eu acho que ainda tem dentro do tratamento do câncer, né? Digamos, em termos de efeitos colaterais. Ainda é um dos mais simples. Mesmo assim, ele causa muitos efeitos. Muitos efeitos. Eu, por exemplo, essa noite, vocês não têm noção como que eu levantei da cama, Dani. Porque as minhas pernas, a noite todinha, elas ficavam embolotando em cãibras. Muitas cãibras. É o efeito mais colateral que me afetou. Cãibras. As dores na coluna que sinto também é efeito do tamoxifeno, porque se você já tem uma dor, ele vai agir aonde você tem mais dor, né? Então intensifica a dor. E mais o fator, assim, falando dessa questão do abandono e desse amor, né? Que realmente quando o casal é unido, quando existe amor, não ocorre a ruptura, mas se não existir, vai ocorrer. Eu trago aqui a minha história, né? Eu e o Luiz. O Luiz, graças a Deus, para mim é um anjo na minha vida, eu nunca nego isso, né? Falo sempre e tenho eterna gratidão por esse presente que Deus me deu. E a gente se ama muito, a gente tem uma alta cumplicidade, mas o fator relações sexuais ficou abalado. Afetou o libido,
afetou o secamento, ressecamento vaginal. Muitas vezes as pessoas se constrangem, né? Eu tô em horário de almoço, a Rose vem falar isso. É importante a gente falar. É importante a gente trazer, né, Dani? Com certeza. Então, afetou a parte sexual do casal. Afetou. E está afetando ainda, né? Mas graças a Deus, com essa parceria, com esse amor, que isso que a Dani está trazendo, a gente não teve uma ruptura. A gente não está dentro daquelas estatísticas, né? De que fui abandonada pelo companheiro. A Dani também não está porque não tinha um companheiro. Mas a gente agora está se colocando no lugar daquelas mulheres, né, Dani? Exato. Que realmente passaram por essa ruptura. E eu lembro muito, Dani, também, que quando eu estava fazendo a radioterapia, porque eu não fiz químio, mas eu fiz rádio, havia sempre no consultório, no banco de espera, mulheres entristecidas. Meu marido não vem me trazer, eu venho de ônibus, eu dependo do Uber, eu dependo da assistência social do município, né? Esse abandono. Dani, você considera que se há um doente na família, a gente pode dizer que a família está doente? Eu diria que sim. É difícil, você não tem como separar. A família, querendo ou não, ela pega com você essa causa. E eu digo assim, a felicidade de um é a felicidade dos outros, de todos, né? A gente sempre pensa dessa forma. Então, assim, eu cito no livro também uma frase, aproveitando esse comentário, Rose e os ouvintes, internautas, trazendo isso, né? Quando a dor do outro não te comove, quem precisa de tratamento é você. Então, assim, é impossível. Como que você vai estar ali numa fase sensível, dolorosa, e a família vai estar feliz? Não vai estar. Ela fica com uma compaixão. Eu diria que não é sentir pena, né? Mas sim, existe um processo de compaixão e muitas coisas que a família fazia, ela abre mão nessa fase do seu tratamento, muitos programas em família, e realmente a rotina da família é mudada. Em virtude desse tratamento, todos acabam condicionando a sua rotina em função da sua. São horários de trabalhos que muitas vezes precisam ajustar para acompanhar nós, enquanto pacientes oncológicos, filhos, que não foi o meu caso, que eu não tenho, mas que tem toda uma estrutura que tem que ir para a creche, que tem que ficar com familiar, às vezes a pessoa está no tratamento, está internada. Então, sim, a família sofre junto. Eu diria que é uma dor que não tem como ficar somente com o paciente. Não tem como ficar indiferente, né? Não tem, impossível. A gente costuma dizer, né, que quando uma pessoa da família está doente, as demais pessoas da família estão. Por quê? Porque, na verdade, se um dedinho nosso sofre, o resto do corpo sente a dor daquele dedinho, né? Então, imagine, nós somos um elo, nós temos um elo de ligação dentro desse processo familiar. E o quão é necessário, né, Dani, dentro desse processo, essa ajuda do familiar. Como é que foi para você, né, no começo do processo? Como é que você contou com seus familiares? Conta um pouquinho para nós, Dani. Sim, eu tenho eterna gratidão a Deus, porque eu vim de uma família muito abençoada desde sempre. Fomos criados, né, na essência da humildade, da honestidade. Sou filha de agricultores, né? Meu pai é agricultor em Jaguaruna, tenho o maior prazer de dizer isso. E a gente cresceu nesse ambiente de muito amor envolvido, a estrutura familiar sempre numa base muito sólida. E eu digo, gente, que quando há isso, Rose, é maravilhoso. A gente tem, assim, um presente que Deus nos dá todo dia quando você tem uma família abençoada, que acolhe você, que entende todo esse sofrimento no qual eu passei. Eu moro sozinha, né? Tenho uma minha vida independente, já faz 20 anos que eu moro aqui em Tubarão, como a Rose citou no início, eu sou natural de Jaguaruna, mas vim seguir minhas atividades profissionais e fui seguir a carreira e a vida com total independência. E no momento que você tá no auge da carreira e você é pega de surpresa, né? Com o exame, não, você tem que fazer um tratamento oncológico. Parece com todo que aquele exame não é seu. Eu disse, não, isso não tá certo com a saúde que eu tô tendo, que até então eu achava que tinha. Isso de fato é um baque na nossa vida.
E eu tive que mudar toda a minha rotina. Rose, ouvintes, eu morava sozinha, como que eu, em um tratamento oncológico, iria seguir com as minhas atividades sozinha? Procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, impossível. Então, sim, a importância de você ter uma família, essa relação de cumplicidade com a família, essa rede de apoio maravilhosa, foi assim, um divisor de águas para mim, Rose. Eu simplesmente fechei a porta do meu apartamento por 8 meses, e fui morar com a minha irmã. E a família dela, obviamente, marido e 2 filhas. Ela disse, Dani, tu tem que vir comigo. Então, assim, meu pai também ofereceu as portas da casa em Jaguaruna, obviamente, mas meu tratamento era aqui, em Criciúma. Então, eu digo assim, e se a gente não tem, Rose, nesse momento, esse amor que vem da família? Eu aproveito aí a deixa, Rose, às vezes os casais, enfim, familiares, vivem de brigas com coisas tão banais, gente, tão... Eu Pequenas, digo... né? Tão Coisas pequenas pequenas. que, gente, assim, a vida não é isso. A gente tem que acordar, não só numa doença, graças a Deus eu sempre fui, Rose e ouvintes, uma pessoa muito intensa nas relações, no amor, a fé. Então eu digo assim, ó, quando você tem isso, você já começa num tratamento oncológico e da forma positiva. Isso faz total diferença. Agora imagine se você vem num ambiente conturbado, não tem amizade, não se dá com a família, é muito difícil você sair no momento dessa situação, porque você não tem esse apoio, principalmente familiar. Então eu digo sim, novamente, que eu tenho uma família abençoada, tenho uma gratidão a Deus todos os dias por ter isso. E eu digo que a gente planta para colher. Não é em vão também. Sempre fui muito amorosa com a família, sempre fui uma pessoa muito dedicada. Então, assim, no momento desse a gente vê que é recíproco. Olha só que coisa linda, né, gente? Eu comungo da sua fala, Dani, porque acredito que nós somos abençoadas, né? Sim. Tanto eu quanto você. Porque nós temos uma família abençoada, né? Tanto você quanto eu. E nós estamos dentro daquelas 3. Porque olha só 3 das 10 ficam amparadas, né? Então, a cada 7 mulheres que não estão dentro dessa dinâmica de uma família abençoada, de uma família amorosa, e também dessa recíproca, né? Do dar e receber, dessa lei que a gente chama aqui na parapsicologia, a lei da vibração. O dar e receber. Porque eu não posso colher aquilo que eu não plantei. Vejam só a história da Dani. A Dani vivia só, morava só, independente. Mas mesmo assim ela nunca deu as costas para a família dela, para o pai, para as irmãs, para os irmãos, para os sobrinhos. Então nesse momento, a família diz, fecha o apartamento e vem para cá. Mas imaginem se a Dani fosse uma mulher que, não, eu sou independente, eu cuido do meu nariz... Pra que eu vou responder pro meu pai, pra minha irmã? Não devo nada, não tenho nada a ver com eles, né? Vou seguir meu caminho. Talvez hoje ela estaria dentro dos 7. Das 7 mulheres que estariam abandonadas, né, Dani? Com certeza. Eu digo assim, gente, é isso. Essa conexão que a gente tem com a família, ela deve ser carregada eternamente. Independente de você sair da casa dos pais, casar, constituir a sua família, pelo contrário, cada vez mais sim deve ser fortalecida. Quando a gente tem uma fé em Deus, uma base sólida, no momento de uma doença, você vê ainda mais esse acolhimento, essa união. E sim, é bênção que vem de Deus, eu não tenho a menor dúvida. Olha só, Dani, e deixa eu passar um pouquinho aqui agora e ler um pouquinho que tá rolando aqui. O nosso povo tá aqui, ó, firme, participando conosco. Vamos ver o que... Bom dia, Angelita, bom dia, Valdira. Quem eu não cumprimentei ainda, deixa eu ver quem tá por aqui no meu Facebook. Angelita Eliette Cascais diz o seguinte: a minha irmã passou por um câncer de intestino e nós estávamos cuidando dos nossos pais idosos, que ela não pôde mais fazer a parte dela para se tratar. Nós abraçamos e fizemos a parte dela e deu tudo certo com a graça de Deus. Essa é minha sobrinha, né? Ela tá trazendo aqui a história de uma outra sobrinha minha, que na fase em que minha irmã estava acamada, minha irmã e meu cunhado estavam acamados, foi descoberto um câncer. Minha irmã, essa filha que ela tá falando ali que teve o câncer, era a mais chegada na minha irmã, era aquela tipo,
que resolve tudo, que faz tudo, claro, junto com as outras, né? Mas ela era como se diz, tomava a iniciativa sempre. Isso, o esteio maior que estava ali na frente, até para coordenar as outras, para dizer vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? E ela foi acometida por esse câncer, né? E na época foi muito sofrimento, porque a minha irmã, o meu cunhado, a gente não queria contar para ele, para não deixar ele mais sofrido ainda. E muitas vezes ele perguntava por que a fulana não veio, e às vezes tinha que contar algumas histórias, né, Eliette? Mas com a graça de Deus, ela fez o processo, ela fez o tratamento oncológico, ela fez químio, se não me engano, né, Eliette? E graças a Deus ela está bem hoje, né? Ela está com câncer no intestino, que é algo também bem pesado, né? Mas graças a Deus está aí, né, Eliette? Deixa eu ver tem mais gente aqui no Instagram. Deixa eu cumprimentar esse povo que chegou aqui. Elizabeth Cascais, também uma sobrinha querida. A Michele, que também está chegando ali. A Deise, o Volney, o Jackson de Laguna. Deixa eu ver o que a Deise diz aqui. A Deise diz, desde o primeiro amor, o primeiro namorado, tive mágoas literalmente. Minha ginecologista descobriu uma feridinha no útero, a qual foi cauterizada pela profissional doutora Débora Calegari, que também é responsável do câncer. Então, a mágoa e ressentimento é má água, vai parar em algum lugar, né? Aí, Deise, olha, onde é que parou? Parou no útero, né? Na parte que é a nossa feminilidade e na parte onde a gente é procriadora. Nós estamos aqui para ser co-criador de Deus Criador. Então, nós estamos aqui para gerar vidas, né? E a Dani até fala sobre isso, né? A Dani fez uma cirurgia, né? Bem complexa, está na obra. Quantas cirurgias foram? O que você quer falar um pouquinho aí sobre a cirurgia? Sim. Não conta tudo. Sim, vamos... Deixa o povinho com água na boca. Então vamos dar um spoiler aí, gente, até porque é uma informação que é importante que seja divulgada também. No livro eu, obviamente, conto isso em detalhes, mas vamos aí tentar fazer uma resenha breve aí. No total, eu passei por 6 cirurgias, 2 bastante complexas, que foi essa aí que eu destaco no livro, que foi a cirurgia de transposição uterina e ovariana. E eu digo que essa sim, ela deve ser disseminada, essa informação, porque para as mulheres que não sabem, eu confesso que eu não sabia dessa técnica até então, do meu caso. Por que é feita essa técnica? Como meu tumor era na pelve, se a gente recebe, todas as mulheres, né, que recebem radioterapia na pelve, acabam por eliminar as funções dos órgãos ginecológicos. Então, você para, né, as funções dos ovários, você entra na menopausa, na primeira radioterapia, ou seja, toda a sua fertilidade, toda a sua é eliminada. Inclusive a questão, quem tem em sonhos, né, de ser mãe ou que ainda pretende ter mais filhos. Eu confesso que nunca imaginei ser mãe, acredito que nunca foi assim um propósito que eu digo de vida, mas enfim, eu quis sim preservar o meu útero, acho que Deus quando manda os órgãos para nós, ele está ali, não é em vão, e os ovários também. Então meu ginecologista, inicialmente quando acompanhou, ele disse, né, Dani, eu tenho uma médica, Audrey Tsunoda, ela atende no Albert Einstein, também em Curitiba, que faz uma técnica que é fantástica. E aí eu disse, doutor, o que isso impacta? Impacta que você, em detrimento de um órgão que está com problema, você não vai eliminar a função dos outros 2 ovários e do útero. Então, assim, eu faço questão que você conheça o trabalho dela. Então, isso foi assim foi. Eu fui até Curitiba, fiz uma consulta com a médica, e para que vocês saibam, ouvintes, internautas, na primeira rádio que eu ia fazer, antes de qualquer procedimento, eu fiz essa cirurgia, que foram 10 horas, bastante complexa, ela aconteceu no Hospital Bahia Sul, em Florianópolis, a médica veio até ali, toda uma equipe, então por isso, e aí eu fiz essa transposição ovariana e uterina, andei com os órgãos no abdômen superior por 6 meses, e aí sim, 1 mês depois, só foi o tempo de eu recuperar ali da cirurgia, eu já iniciei a radioterapia e a quimioterapia em paralelo. Na época, né, eu fiz em Criciúma, Rose, aqui em Tubarão, não sei se já está funcionando, na época não estava a radioterapia. Então, assim, é bastante difícil, porque você já está numa fase sensibilizada. Eu ia às 5 horas da manhã, eu era a primeira pessoa na máquina, e justamente como eu citei no início da entrevista, a minha irmã, um anjo na minha vida, me acompanhava, ela ia e voltava todos os dias, a gente fez esse trajeto aí por 30 viagens consecutivas. Então, assim,
A importância dessa cirurgia, gente, é isso. Então, assim, ela tem que ser disseminada para todas as mulheres que passam por problemas semelhantes, que tenham tumores na pelve, enfim, ligado à parte da ginecologia, porque você preserva toda essa função que é fundamental. E aí sim, depois disso, que foi a cirurgia mais complexa, passado o tratamento, 6 meses já, eu fiz toda a reversão, que a gente chama, depois de 6 meses. Então, a primeira cirurgia eu fiz em fevereiro de 2022, a segunda foi em agosto de 2022, 6 meses após todo esse tratamento oncológico, que tinha envolvia todo um protocolo. Passado isso, em 2023 eu segui normal, graças a Deus não fiz mais nenhuma. Em 2024 eu precisei sim passar por mais 4 procedimentos. Fiz um, deu uma certa intercorrência no canal, fiz outro e fui. Então assim, é isso que a Rose iniciou comentando. A gente fica com sequelas, a radioterapia ela é muito invasiva, muito. Então eu tinha assim uma ardência muito forte no fazer xixi, porque o canal foi queimado com a radioterapia. Gente, quem passa sabe, é muito doloroso. E a gente segue, tenta, né, mesmo na dor, tenta seguir. E aí eu fiz uma outra cirurgia que foi isso, para fazer essa reconstituição, bastante grande também. Eu digo que foi um milagre de Deus na minha vida. Eu ia mexer no intestino, para tirar uma pele do intestino, para fazer essa reconstituição. Na hora, os médicos ali na cirurgia, foi visto uma pele no peritônio, e eu fiz essa cirurgia através dessa pele. Eu iria inicialmente para a UTI, eu iria mexer no intestino, usar bolsa de colostomia. Nada disso foi feito. Tinha 10 médicos e profissionais ali, toda a equipe acompanhando, que até hoje ninguém explica, mas eu explico, gente, é a fé. Quando nós temos fé, a medicina vai até onde ela alcança, mas Deus, ele provê. E aqui estou para contar essa história e compartilhar com você e ver sim que temos que seguir no trágico, ver o lado mágico. Ah, coisa linda, hein, gente? Olha só, você tá gostando? Você que tá aí acompanhando, tá fazendo sentido para vocês entender tudo isso? Tô vendo chegar aqui também o Fábio Garcia. Obrigado, Fábio, por estar ali. Bittencourt Garcia. O Luiz Gonzaga, meu irmão, também tá aqui. Estamos passando por um momento bem difícil aí também, né, Zaga? Com a nossa querida e amada Elise, que também tá passando pelo trágico no momento, mas se Deus quiser, vai se transformar em mágico. A gente tá aqui fazendo a nossa parte. Tô vendo a Angelita dizendo ali, graças a Deus, hoje já é tudo feito aqui em Tubarão, né, Dani? Que bom. Graças a Deus. Quantas cirurgias foram ao todos em 8 meses, Dani? 8 meses foram as 2 primeiras, lá em 2022. 2023 não fiz, 2024 passei por mais 4. 2 menores e 2 um pouquinho maiores, porque foram dando intercorrências. A medicina é excelente, a equipe que me acompanhou é excelente, mas o organismo às vezes reage de forma diferente. E aí precisam as correções, e aí a gente foi seguindo. Ao todo foram 6, então? Ao todo 6. 6 cirurgias. Olha só, você destaca na sua obra algumas canções. O que a música representou para você nessa trajetória? Como eu sou apaixonada por música, né? Eu gosto muito da musicoterapia. O que isso representou na tua vida, Dani? Sim, eu igualmente, Rose, assim como você, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por música. Sempre, sempre, sempre. Mesmo eu morando sozinha, eu digo que não é solidão, é solitude, que eu acho isso traz uma paz de espírito, enfim, é maravilhoso também. Eu digo, no meu apartamento eu sempre tenho música, Rose, sempre, claro. Horas que eu remeto de acordo com a situação. Tem dia que você tá mais triste, quer ouvir algo que seja mais relaxante, enfim. Então, assim, a música pra mim e pra todas as pessoas, a ciência comprova isso, né, Rose? Que você ouvindo música, os seus hormônios são afetados. Gosta, Dani? Tem gente que não gosta. Eu não mas consigo. Tem gosto pra tudo, né? Exato, a gente respeita todos os gostos. Eu não consigo entender, gente. Assim, ó, eu de manhã, eu ligo o meu carro, o rádio já automaticamente já liga, automático. Então eu digo assim, a música, eu, enquanto ser humano, Daniela, ela me conecta em várias situações do meu corpo, da mente, do espírito. E por isso eu trouxe no livro algumas canções, sim, para fazer o leitor refletir. Eu trago ali o Epitáfio do Titãs, que para mim é uma música que eu sempre achei ela muito fabulosa, Rose. Deveria ter falado mais. Exato, então assim, né? Amado mais. Exatamente, por quê?
muitas vezes o ser humano, um dia só abrindo uma brecha aqui na nossa conversa, Rose, eu conversei com um padre e ele disse que na fase terminal, quando ele vai dar a unção dos enfermos para as pessoas no hospital, ele diz que assim, ninguém diz, eu queria ter comprado aquele carro que eu não comprei, eu queria ter aquele apartamento, na fase terminal. Não, o que eles dizem? Senti falta, eu queria ter tido mais tempo com a minha família, com os meus filhos, enfim, ou seja, você vê que todos os desejos que infelizmente já são tardios, que a pessoa já está, infelizmente, né, na fase terminal, remetem para coisas que você não precisa do dinheiro. São coisas, afeto, amor, carinho. Então eu digo sim, nessa música ela traz essa reflexão. Devia ter amado mais, enfim, e várias reflexões, quem conhece a música sabe. Então assim, eu trouxe justamente com essa intenção de fazer a pessoa no limiar entre a vida e a morte, como eu vivi, ver isso tudo. E depois abordo ali acho que uma ou duas canções também, gospel, que eu amo essas músicas, eu acho que quando vem de Deus toca o nosso coração, e justamente essa reflexão que eu trago aí. A música pra mim, Rose, eu não me vejo sem música na minha vida, ela me faz bem enquanto ser humano, é uma terapia realmente. Sabe que eu ia te pegar de surpresa, eu ia cantar uma canção pra ti, ia tocar o violão. Mas como nós estava aqui com esse sistema meio que não sei o que aconteceu aí, né? Deixa quieto. Então eu disse assim, não, eu vou focar na entrevista, mas então eu vou cantar um pedacinho pra ti. Vamos lá. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. É isso, gente, é isso mesmo. Entre a vida e a morte é um fio. Uma linha muito tênue. Passa muito rápido, né? Passa. Mas a Dani também, eu achei bacana, assim, Dani, que na tua obra também, tu traz alguns poemas. E eu frisei, porque eu também sou apaixonada por poemas, né? Eu frisei o poema do Charlie Chaplin, intitulado Quando Me Amei. Destaque aqui para o público, quando te amei, quando tu percebeu que esse poema entrou na tua vida e como você fez durante todo esse tratamento para manter a autoestima. É isso que eu digo, gente, quando você tem esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito, eu digo que quando surge uma adversidade dessa, como um diagnóstico de neoplasia maligna, eu digo sim, por mim, porque eu vivenciei isso, posso falar com propriedade. Eu digo que você já parte diante de algo muito doloroso, mas você segue com leveza. E essa leveza faz toda a diferença. O poema que diz ali, né, quando me amei. Deus criou o ser humano, gente, como a sua imagem e semelhança. A gente tem que ter amor próprio, acordar todos os dias e agradecer. Que está caminhando com as próprias pernas, está respirando, é isso que a Rose disse, né? A gente não sabe quanto tempo temos para respirar. Não sabemos. Então, gente, assim, que através desse nosso programa de hoje, dessa conexão mental que estamos estabelecendo aqui, que você olhe para o seu interior. Eu falo vindo do coração. Deus está tocando e eu falo do coração. Olhe para o seu interior, faça essa reflexão e nós temos que nos amar. Eu digo ali, quando eu falei da autoestima, gente, às vezes as pessoas se apegam num tratamento oncológico. Eu fui tão abençoada, Rose, ouvintes, internautas, eu não perdi um fio de cabelo. Outra coisa que a medicina também não explicou. Eles diziam, Dani, que a tua radioterapia, a quimioterapia é da Cortal, é mais fraca. Não, meu tratamento foi muito invasivo, gente, muito. Então eu digo que o quê, né? Que quando você tem esse amor próprio, essas características físicas, você não deve se apegar. Eu me ajoelhei no meu quarto, quando eu tive esse diagnóstico, eu disse, Deus, aqui estou, faça de mim segundo a tua vontade. Se eu perder cabelo, o cabelo, gente, todas as mulheres a gente sabe, é o cartão de visita, a gente gosta, né, é vaidosa com todo respeito em relação a isso. Só que eu botei na minha cabeça, Dani, se você perder cabelo, é uma fase abençoada, vai ser 6 meses, vai ser um ano, o cabelo vai crescer. Então, naquele momento, de fato, eu precisaria olhar para mim e ver que não seria o cabelo que faria a diferença, eu queria viver.
Eu queria ter saúde para viver. Não seria 6 meses que eu não poderia pintar as minhas unhas. A gente que é mulher também é vaidosa nesse ponto, que seria o fim do mundo. E aí eu digo sempre, trago no livro, essa autoestima, essa beleza feminina, gente, ela sempre vai vir do interior, sempre, sempre. A nossa beleza, ela é interior. E quando a gente se reconhece isso, assume esse amor próprio, gente, isso é fantástico, é extraordinário e garanto para você, fará total diferença nos seus dias e na sua vida. Reflita sobre isso. Olha só, Dani, você traz aí na sua fala que você não teve perda de cabelo, e mesmo com um processo bem evasivo, né? Eu também, com a graça de Deus, mesmo fazendo rádio, eu tive queda de cabelo, mas não tive perda, né? Perda do cabelo total. E outra coisa que foi também, para mim, surpreendente para os meus médicos também, foi a questão da rádio. Porque geralmente quando se faz a rádio, eu li ali que você fala das suas tatuagens, que eu também não tinha tatuagem, e agora eu tenho 3 tatuagenzinhas, que ninguém sabe, só eu e o Luiz, mas tem aqui, né, no busto, no seio, os 3 pontinhos aonde deveria pegar a rádio, e todas as mulheres saíam de lá queimadas. Queimada, gente, é queimadura mesmo, né? E com a graça de Deus e a minha fé também, e também o meu processo mental psíquico, aí vai a dica também, né? Se você está passando por esse trágico nesse momento. Quando eu entrava na máquina, Dani, eu só dizia para a moça, me avisa quando você começar. Ela disse, não, pode deixar que eu te dou o sinal. Que naquela hora eu me transportava mentalmente, aí estou falando de poder da imaginação, poder de filha de Deus, que Deus deu para mim, deu para Dani, deu para você. Se você não usa, comece a usar. Eu imaginava que eu estava num jardim muito lindo, cheio de girassóis amarelos, e que aqueles girassóis eram as luzes que estavam entrando no meu corpo para me curar. Não para matar células, mas para curar aquilo que precisava curar, para me dar energia, para me dar disposição, para me dar ânimo. E eu fazia assim, Dani, eles me explicaram que eu tinha que lavar o seio antes de ir com o chazinho, né? Deixar bem limpinho, não podia ter, aí tinha que passar água para tirar o chá, mas de manhã usasse o chá, né? O chá de camomila. Que acalma, né? E aí eu fazia o quê? Eu de manhã passava o chá, me colocava um pouquinho de banho de sol quando podia, ainda quando podia, porque depois a gente tem que ficar um período sem tomar banho de sol, né? Então, deixava aquele chazinho secar, passava bastante creme, deixava bem cheio de creme. Quando ia pra lá, tinha que tomar banho, tirar todo o creme, tirar todo o chá. Mas eu já levava o meu pote de creme, né? E quando eu saía da sala lá, que fazia toda aquela imaginação, que eu estava no jardim, tomando banho de sol, eu já ia direto pro banheiro e enchia de creme, né? Eu não tive uma queimadura. O médico assim, meu Deus, isso é incrível. Aí eu contei pra ele o que eu fiz, né? Ele assim, é o poder da mente. Então, olha só, o poder da nossa mente agindo sobre o nosso corpo. Perfeito, Rose. E assim, eu concordo plenamente. Eu vou dizer que eu faria, não imaginando o jardim, cada um imagina uma coisa, mas sim, eu sempre somatizava para minha mente energias positivas, tá, Rose? Eu ficava rezando, geralmente. A moça começava a mesma coisa. Eu ficava entrando numa conexão espiritual, assim, algo muito forte. E dizia, Deus, leve esse raio nesse tumor onde tem que matar isso, secar. Eu sou uma pessoa que eu quero viver muito. Eu tenho um propósito de vida acima de tudo e quero ajudar muitas pessoas. E essa energia foi fantástica. Eu tava tão conectada que quando acabava a moça dizia, acabou. Já acabou? Sabe, assim, ó, pra ver como de fato eu estava. E eu concordo plenamente com a Rose. A nossa mente, gente, ela é poderosa. Use a seu favor. Ela é poderosa. Olha só, o tema de hoje é o processo fere, mas o propósito cura. Nós estamos indo para a reta final, falta só 10 minutinhos para acabar esse nosso bate-papo. Eu ficava aqui, acho que o dia inteiro conversando contigo, Dani. O que isso representa para você, Dani? Comenta aí com os nossos ouvintes, esse
processo fere, mas o propósito cura. Sim, então, eu baseei toda a escrita no meu livro, gente, através dessa pequena frase, né, esse trecho curto. É aquilo que a gente comentou, como vocês ouviram, 6 cirurgias, madrugadas, eu andei 10.000 quilômetros. Eu fui a Blumenau, eu fiz a bracterapia, que foi procedimentos finais, foi feito lá, eu fui a Criciúma, eu acompanhava em Curitiba, eu fui a Florianópolis. Gente, realmente é um ano que você anda muito, e aí você não aguenta mais do cansaço físico também, a sensibilização do corpo diante de todas essas cirurgias, e você precisa seguir. Então é isso que eu digo, o processo fere demais, demais. Se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. A gente tem que ter essa sensibilidade e essa verdade perante as pessoas, né? Sempre. Mas eu digo assim, diante de tudo isso, quando você tem, o que eu já comentei um pouquinho aqui, esse propósito, gente, ele realmente cura. E eu digo, eu tenho certeza absoluta, Rose, ouvintes que nos acompanham aí de forma maravilhosa, trazendo as suas contribuições, eu digo, esse livro, ele nasceu disso sim, de um propósito que eu senti no coração, que eu teria que registrar isso, não para mim, porque para mim eu vivenciei tudo que tá aqui, eu sei o que foi passado, a minha família, mas para compartilhar com as pessoas essa esperança, essa luz que eu tento levar através desse livro. Quando nós temos esse diagnóstico de neoplasia, a maioria associa a um atestado de óbito. A gente não consegue dissociar disso inicialmente. Só que eu digo, se você tem essa fé, esse propósito de vida, a medicina hoje está muito avançada, gente, muito evoluída. A colega que falou ali, né, Rose, a moça do intestino, desculpa o nome, era a Eliette. A Eliette, ela comentou. Então, assim, quando você tem isso, a gente vence e aí a cura vem. Então, assim, de fato, o processo fere, mas o propósito cura. E com isso nasceu essa obra e esse desejo no meu coração de compartilhar essa linda história com você, que merece sim ser levada à frente, porque traz luz e esperança, um exemplo de resiliência aos nossos corações. Dani, estamos chegando no finalzinho do programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aquelas pessoas que nesse exato momento estão iniciando o processo. Eu sei que vai vir a negação, eu sei que vai vir as dúvidas, o questionamento, às vezes a briguinha com Deus, mas tá tudo certo. Fale agora, dê uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e para aquelas pessoas que hoje estão iniciando um processo. Sim. Eu diria, gente, para você assim, acima de tudo, se apegar com Deus, isso é fundamental, independente da religião que cada um segue. Eu digo sempre que a gente tem que ter essa conexão com outra dimensão, que é Deus, enfim, o que você acredita. Processo fere. Eu digo que tudo que você tá por passar vai ser doloroso, vai, nada em vão, vai ter sofrimentos, vai. Porém, de tudo isso, você deve tirar um aprendizado. Tudo nós temos nessa vida, a gente pode sim tirar aprendizados. Eu digo que depois desse tratamento oncológico, eu me tornei, Rose, ouvintes, internautas, outra pessoa. Eu dei um 360 na minha vida em todos os aspectos, todos. No livro eu falo, né? Ali eu deixo um último capítulo que fala que lição que eu tirei disso, porque tem uma lição, não foi em vão, nada na nossa vida é em vão. Tudo tem um propósito, um porquê. Então, quando a Rose comenta que, de fato, você vai ter ali no início a negação, você não quer acreditar, mas tem que ter essa firmeza, essa conscientização que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. É uma fase que você vai ter que, sim, abandonar suas rotinas normais, habituais, você não vai conseguir manter. Eu sou uma pessoa, gente, que pra você ter ideia, eu trabalhava nos 3 períodos. Né, eu lecionava à noite também, nessa época eu não estava mais, então realmente sempre tive uma vida muito intensa profissionalmente. E depois disso, eu tirei o pé um pouquinho, né, do acelerador, repensei muitas coisas na minha vida, e eu digo isso, para você que está com esse diagnóstico em mãos, se apegue com Deus. Mantenha o seu coração com calma, fé, e é um dia de cada vez. Tem dia que vai ser bom, tem dia que vai ser um pouquinho mais intenso, mas tudo que é ruim, assim como bom, também passa. Vai ter uma hora que vai passar, vai cessar. E o que vai ficar de tudo isso? Essa experiência que no trágico você vai virar
mágico para a vida inteira. Então siga com fé em Deus, acalme o coração, que isso é importantíssimo para o seu tratamento, e tenho certeza que assim como eu, você vai ter a vitória, vai ter a cura, e isso vai ser somente mais uma página aí no seu propósito da vida que Deus, o Criador, lhes deu. Então, olha só, tô vendo ali o Ronaldo Bittencourt, meu sobrinho também, um beijo, querido, seja bem-vindo. A Ana Lúcia Nunes Bento também tá ali, a dona Adelir dizendo parabéns pela conquista, que legal. A Aninha dizendo parabéns, o programa está ótimo. Então, é para vocês, né? O programa é para você fazer essas compreensões conscientes. O que eu posso pegar de trágico na minha vida hoje e transformar em mágico? Sabendo dessa trajetória de que o processo fere, mas o propósito cura. O propósito liberta. Então, olha só, Dani, querida, eu vou parafrasear um pouquinho você, com o que você traz aí na sua obra, quando o Papa João Paulo II afirmava em uma de suas cartas: fé e razão são duas asas que elevam o espírito humano ao mais alto grau e até mesmo a contemplação da verdade. Fé e razão. Fé e razão. Razão, fé e razão. Tá aqui, os dois personagens, né? Razão e emoção. A fé tá dentro da emoção, né? Eu só consigo ter fé se eu tenho um coração pulsando e se eu creio nisso. Então, entendidas hoje como ciência. Fé e razão são ciências. Duas realidades que nos auxiliam. O Pedro Grisa dizia: a mente consciente, o racional, tem programações a nível subconsciente que o consciente desconhece. Por isso, a importância de usar... Ela caiu, viu? A razão caiu agora, literalmente. Olha só. Por isso a importância de usar a razão para cuidar e controlar as emoções que estão lá no subconsciente. Isso é um processo de autoconhecimento. Saber lidar com a razão e com a emoção. Use mais o poder da sua mente. A Dani afirma, lá na obra dela, tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E não é uma fala da Dani. Napoleon Hill. De quem? Napoleon Hill. Napoleon Hill. Então, olha só, eu como profissional da área mental, da área da saúde mental, eu também posso afirmar. A fé positiva gera resultado positivo. A fé negativa gera resultado negativo. Entendendo essa dualidade que temos dentro da mente. A nossa mente gera positivo e gera negativo. 2 resultados saem de dentro dela. E daí? Você vai querer continuar despertando a fé negativa para gerar resultado negativo? Ou você vai exercitar a fé positiva para gerar dentro da sua mente resultado positivo? Obter resultados fantásticos e incríveis, inclusive a tal chamada cura. Reflita sobre isso. Dani, mensagem final de agradecimento. Sim, primeiro eu queria deixar uma frase aí para finalizar, gente, dizer que viver é uma experiência linda, rara, mágica e de ressignificação. Então leve isso para o seu final de semana, para a sua vida e para o seu coração. Quando a gente reclama, você está clamando de ré. É isso que a Rose colocou. Então, o universo, a gente tem que trazer só coisas boas, energias positivas, porque isso impacta na sua vida como um todo. Agradeço imensamente, Rose, ao programa Conexão Mental, por essa fala que nós
trazemos hoje aqui, trouxemos, tenho certeza que impossível não tocar no seu coração e fazer você refletir sobre muitos aspectos. Foi um prazer, muito obrigada e até mais. Gente, 12 horas, fechando o nosso programa pelas transmissões da Rádio da Família e a Rádio Porto Gravatá. A nossa gratidão pela transmissão, a nossa gratidão a todos vocês que acompanharam através do Facebook ou que vão acompanhar através das redes sociais, do meu Instagram, do Instagram da Dani, depois a Dani vai compartilhar. Muita gratidão. Gratidão, Dani, foi maravilhoso. Volte sempre, a casa está sempre à sua disposição. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.